Então vamos lá, vocês viram o título do meu episódio, né? As duas casas de Santo Antônio e por que eu estou relacionando uma com a outra. Tem uma figura muito importante que faz um elo entre essas duas, que é o senhor Antônio Ferreira da Silva, que foi o barão do Imbaré, que mais tarde, depois de morto, ele se transformou em Visconde do Imbaré. A gente chama ele de Visconde do Imbaré, mas ele, na verdade, pessoalmente, nunca foi chamado de Visconde, porque ele, quando era vivo, ele era barão do Imbaré. Teve um papel importantíssimo aqui na comunidade, foi vereador não sei quantas vezes, foi deputado, foi chefe da guarda, foi milhões de coisas, tá? Eu vou botar a foto do Visconde, da pintura que Calixto fez do Visconde de Imbaré. Olha que interessante, ele era muito simpático, a carinha dele, né? A esposa dele também era maravilhosa, tá? Então assim, eu fui lá no Valongo, fiz uma visita e fui muito bem recebida pelo Frei Denilson, que me ajudou lá a mostrar umas curiosidades que tem pra vocês, aí vocês vão ver lá no vídeo. Oi, gente! Onde é que eu tô? Olha que diferença, um muro é pintado de branco e um pedacinho do muro de amarelo. Por quê? Eu estou aqui no limite entre a igreja de Santo Antônio do Valongo e a estação São Paulo Railway, inaugurada em 1867, a primeira estação de ferro do estado de São Paulo. Por que que tem uma estação de ferro já do século XIX, grudada praticamente numa igreja? Porque eu vou mostrar para vocês a fotografia da obra de Benedito Calixto, que mostra como era a igreja com o convento dos franciscanos. E aqui tem uma curiosidade também que eu quero mostrar para vocês. Lembra que a gente foi na igreja do Carmo e a gente comeu mexerica no fundo do quintal da igreja do Carmo? Olha o que tem aqui, gente. É uma mangueira muito antiga que resistiu à poluição do porto, a todas as dificuldades que aconteceu com o progresso. Gente, eu queria comentar com você uma coisa, eu acho que eu vou fazer um filme sobre isso. Quando você tem um centro histórico deteriorado, tentando se recuperar, é porque um dia ele foi abandonado, ele não seguiu o que acontece com a modernização de qualquer lugar. Por exemplo, a cidade de Paraty, ela só é preservadinha, o Pelourinho da Bahia só é preservadinho porque um dia foi abandonado. Então a nossa cidade de Santos, ela nunca foi abandonada porque ela foi criando o seu progresso através do café, e isso fez com que muitas coisas que a gente considera históricas, que pena que foi demolido, que pena que foi desmanchado, acontecesse. Porque a nossa cidade também parecia Paraty, até que virou o Porto do Café. Então, a gente precisa sempre se lembrar da mentalidade do momento em que as coisas acontecem. Sempre no futuro a gente vai se arrepender de alguma coisa. Então, nós estamos em pleno trabalho de recuperação do nosso centro histórico, daquilo que sobrou de antigo. Deixa eu falar só mais uma coisa. Essa fachada, vocês vão ver que é 1640, é a única parte, vem comigo, Marcelo, que é original. Então, essas três arcos, a fachada, essa parte do lado de lá é a Venerável Ordem Terceira de São Francisco. Eu já expliquei para vocês o que é uma ordem terceira, não é? É a ordem dos leigos. A parte de dentro dessa igreja, ela não tem mais praticamente nada original. Aí vocês vão dizer, ai meu Deus, ninguém preserva as coisas. Aqui, o bairro do Valongo era o mais rico no período colonial. Então, naturalmente, a Ordem Terceira e os leigos todos investiam em melhorias na igreja. Então, praticamente nada que tem dentro dela é original. O que tem de original aí dentro é o altar da capela da Ordem Terceira, que faz esse T, que lá de dentro vai dar pra gente ter uma noção. Eu agora vou falar baixinho. Reparem na porta, gente, eu nem consigo me... Ó, ela tem cravos, tá vendo? E não pregos nem parafusos, ela é toda encaixada de madeira e terminada e fixada através desses com cravos e não com pregos.
Agora, reparem, o piso já é azulejo hidráulico, essa porta já é século XX, para abafar o vento que apagava as velas, já é com um vitral muito lindo. Hoje, gente, sabe que eu esqueci de falar para vocês? Que eu estou vestidinha numa batinha mexicana que eu trouxe para mim, porque eu cheguei essa semana de passar minhas férias lá com minha pitocada lá no México. E eu vou botar uma fotinho aqui da gente lá em Coyoacán, o dia que eu fui lá e comprei essa batinha, tá? Mas olha, deixa eu falar uma coisa outra para vocês. Eu tô aqui na porta sagrada, aqui ó. Ela tá fechando a capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, que eu já falei para vocês lá fora, né? Ela foi fundada um ano depois dos franciscanos terem começado e construído e inaugurado a igreja, mas essa capela ela foi construída mais tarde. O altar da capela da Ordem Terceira de São Francisco, ele é original. De interessante aqui, que é um Cristo seráfico. Eu vou botar meu dedo aqui para poder dizer para vocês onde que ele está, ó. Isso aqui escuro, ó, é um Cristo seráfico. É um Cristo com 6 asas, que quase todas as igrejas franciscanas possuem esta figura de um Cristo seráfico. O que é um Cristo seráfico? Ele tem 3 pares de asas. E geralmente tem São Francisco ajoelhado nele, porque isso foi uma visão que São Francisco... Olha, atenderam a luz para nós, que bom. Foi uma visão que São Francisco teve. E tem uma história muito longa, que como eu sempre falo, vamos ao Google procurar o que é um Cristo seráfico. É uma figura muito característica das igrejas franciscanas. Algumas têm essa imagem, outras não. Olha aqui, vamos dar uma rodada para vocês verem como ela é muito linda, essa igreja. Sem dúvida, acho que a maioria de vocês até já conhece. Primeiro vou apresentar para vocês o Frei Denilson. Como vai, Frei Denilson? Muito bem. Frei Denilson, conta para nós, o senhor está aqui desde o começo do ano, não é isso? Porque os senhores não são uma ordem franciscana, são uma outra ordem religiosa que assumiu aqui o Santuário do Valongo no começo de 2021, é isso? Isso mesmo. Frei Denilson, como chama a sua ordem? E conta a historinha para nós dela, que eu já sei, viu, gente? Estou fingindo que não sei, mas eu já sei. Conta desse Frei Denilson. O meu abraço para todos, né? O meu nome é Frei Denilson e junto com o Frei Rangel e o Frei Cristóvão, nós cuidamos aqui do santuário do Santo Antônio do Valongo. Nós assumimos aqui no dia 10 de janeiro, porque os franciscanos entregaram essa missão devido a um redimensionamento dos frades franciscanos e também porque assumiram o santuário do Frei Galvão, né, no interior de São Paulo. É em Guaratinguetá, né? Em Guaratinguetá. Isso. E aí então nós somos uma congregação nova, temos 15 anos de fundação e nós nos chamamos missionários servos do Senhor, apelidados de frades servitanos. E aí nós atuamos no cuidado das paróquias, das igrejas, onde houver carência de evangelização e também na presença, na evangelização do povo cigano, né? Então nós já estávamos aqui um ano. É simpático isso, gente, porque os ciganos, a gente sabe que eles são nômades, não param muito e eles precisam casar, porque a maioria dos ciganos são católicos, correto, né? E eles precisam casar, batizar os filhos, extrema-unção, não sei o quê. Então de vez em quando eles precisam ir para algum lugar para poder receber esses sacramentos e essas bênçãos todas, né? Como também nós vamos até eles nas barracas, nas casas onde eles moram. Por vezes eles cuidam de circos, de parques, então nós vamos até eles para oferecer os sacramentos da igreja. Frei, eu vim aqui e o senhor foi um amor comigo de aceitar esse desafio, que é para a gente girar. Marcelo, dá um close para mim em cima do sacrário aqui do altar, maior daqui da igreja, tá? Em cima do sacrário está, parece uma porta, tá
com a Santíssima Trindade. Isso é um trono giratório, um trono rotatório que eles chamam, que ele gira de um lado para o outro, tá? Dependendo do momento do ano litúrgico, não é isso, Frei Denilson? E o Frei vai girar para a gente, porque isso é uma raridade aqui na cidade, no Brasil, né, Frei? São pouquíssimos. São pouquíssimos. A gente sabe que tem, mas a gente não conhece, eu também pesquisei e não achei não. E o Frei vai subir para a gente e vai girar lá. Quer ajuda, Frei? Vamos lá, momento crucial do nosso vídeo, gente. Frei Denilson, obrigada. Pode girar, Marcelo. Olha lá que interessante, gente. E do outro lado, os anjos. E aqui o ostensório. O ostensório para adoração perpétua. E só no domingo de Páscoa é que ele é girado, é isso, né, Frei? Olha que coisa bonita. Deixa só mais um pouquinho, Frei. Então tem os 4 anjinhos. Ele é muito lindo. Muito obrigada, Frei. Agora tem outro detalhe muito legal, que é o seguinte: enquanto o Frei vai desaparecer de cena e vai aparecer de novo, eu vou contar para vocês que a Igreja do Valongo, ela é uma resistência de primeiro um milagre e uma reação do público, e também a intervenção de uma pessoa importantíssima aqui para a nossa cidade, que é o Visconde do Imbaré. Vocês estão vendo que tem um Santo Antônio lá em cima? É o Santo Antônio do Valongo. O Barão do Imbaré, que na época ainda era barão, ele só virou visconde depois que ele morreu, sabia? Eu vou falar melhor dele mais tarde, quando eu for falar, porque eu vou anexar aqui nesse vídeo também a história da Igreja de Imbaré, porque eu vou fazer esse link com o Visconde de Imbaré. O Visconde de Imbaré, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, e ele, quando viu o rebuliço que o Visconde de Mauá estava fazendo com essa história da construção da estação que a gente falou no começo do vídeo, que a igreja ficou e o convento saiu. Botei já a foto para vocês da pintura do Calixto, ainda com tudo montado junto, né? Porque nós não tínhamos fotografia nessa época, a gente já falou nesse assunto. Então, os ícones que a gente tem para mostrar como era são pinturas. Na nossa região, a maioria delas que a gente usa são as feitas por Benedito Calixto, tá? Então, o que acontece? Quando eles foram demolir a igreja, porque os franciscanos já não estavam mais aqui, já tinham saído daqui, já tinham só um tomando conta, os franciscanos venderam a terra para o Visconde de Mauá fazer a estação de ferro. Com o milagre que a gente imagina, que contam que os operários foram lá em cima para tentar tirar o Santo Antônio e não conseguiram. E aí a cidade se revoltou e o Visconde de Mauá então conversou com o Dom Pedro II, que fez com que parasse com a história, e o Visconde de Mauá então falou: não, tá bom, não quero encrenca com a comunidade. Fez a estação onde já estava desocupado, adaptou o projeto dele e manteve a igreja aqui. E o Frei Denilson já está lá em cima, com a bengala de quem? Do Visconde de Mauá. Essa bengala foi doada pela viúva do Visconde de Mauá aqui para a Igreja do Valongo quando ele faleceu. Frei, o senhor não quer trazer a bengala aqui embaixo para a gente mostrar de pertinho? Muito obrigada. Viu como é? Essa bengala está lá em cima, pertinho do Santo Antônio, o papel dele nessa história toda, né? E agora eu vou mostrar para vocês a bengala pertinho e em seguida eu vou mostrar para vocês as coisas lá da Igreja do Imbaré e contar direitinho quem foi, porque é uma história muito legal, que é do Visconde de Imbaré aqui na nossa cidade, tá bom? Oi, gente, perdão pela confusão que eu fiz com o Visconde de Imbaré, com o Visconde de Mauá. Essa bengala era do Visconde do Imbaré, quem doou foi a viúva dele. Eu não tenho como fazer de novo, porque eu tenho que incomodar o Frei Denilson. Então, desculpe. Muito obrigada, Frei. Não vou mais ocupar seu tempo, não. E essa coisa deles terem ficado com a bengala do Visconde do Imbaré lá, pertinho do Santo Antônio, é muito simpática, né? E esse trono rotatório também é uma beleza, né? É muito diferente, né? Eu adoro aquela igreja. Bom, agora
eu vou começar a falar, é bem confusa essa história da igreja do Imbaré, gente, da Basílica Menor de Santo Antônio do Imbaré. Eu vou tentar fazer sem parecer que eu sou da Wikipedia, porque senão fica muito chato. Mas a história é a seguinte, o Visconde de Imbaré tinha as terras ali naquela área, e ele resolve construir uma capelinha em homenagem a Santo Antônio. Ele chamava Antônio, né? E ele inclusive manda uma carta para a municipalidade participando, que ele está colocando à disposição e que vai ser inaugurada, que foi inaugurada em setembro de 1875 com uma missa, essa capelinha, para que a população que já estava começando a ocupar ali devagarinho pudesse ter aonde rezar. Essa capelinha, gente, ela era bem pequenininha e ela estava muito deteriorada por volta de 1911, 12, e foi entregue na mão dos freis capuchinhos, que fizeram uma reforma. Então, a foto que a gente vê mais frequente da igrejinha antiga antes da construção da Basílica Menor é uma foto da capelinha reformada, um pouquinho aumentada. Eu vou botar aqui para vocês a única foto que eu descobri que existe, que foi tirada, eu já até falei para vocês, da família da Dona Edith Pires Gonçalves Dias, que morou no Casarão Branco, não é isso? O irmão mais velho dela, o Jorge Pires, adorava fotografia e fotografou a capelinha, já meio descascadinha. E aí a Dona Edith até doou lá para a igreja do Imbaré essa foto. Essa é a capelinha original construída pelo Visconde, tá? Em 1875, quer dizer, aquela história toda do Valongo, a interferência dele com Dom Pedro II, foi ainda em 1866, 65, por aí, porque a estação inaugura em 67. Então, alguns anos depois, ele constrói a capelinha. Vou repetir, porque todo mundo confunde essa história, porque essa igrejinha não tem foto dela, não sei essa daí, tá? Aí, o frei que tomou conta lá, mandou fazer uma reforminha, aumentou um pouquinho, melhorou, que ela estava mesmo muito deteriorada depois da morte do Visconde, da esposa dele e tal. E aí chamou Maximilian Hell, porque essa época ele estava por aqui, né, fez o Castelinho dos Bombeiros, que inaugurou em 1909, tá aqui a foto do castelinho para vocês verem, Maximilian Hell. A nossa catedral também é projeto dele. A Catedral de São Paulo também é projeto dele. Então, a capelinha, a reforma da capelinha, que já ficou também com uma carinha mais gotiquinha, ela foi projeto do Maximilian Hell. Mas, em 1929, os freis resolveram que aquilo estava muito pequenininho e tem uma história muito comprida, mas quem projetou esta que está no local, na Praia de Imbaré hoje, que é uma basílica menor, desde 1952, foi o Pio XII que determinou que a importância da igreja, o tamanho dela, a riqueza e tal, e transformou em basílica menor, é um senhor que eu não sei se eu sei pronunciar o nome, eu vou escrever aqui embaixo para vocês. O projeto dele foi aprovado em 1929 e Kemenetz. Esse é o autor do projeto desta basílica atual, tá? E eu vou botando foto aqui para vocês verem algumas características que eu gosto muito de mostrar lá. A primeira delas é que pouca gente presta atenção, porque ela é tão grandiosa. Olha que beleza que é a igreja. A gente está pondo foto aqui para vocês irem vendo a beleza que ficou essa igreja. Um projeto todo inovador só para ela, inclusive as próprias imagens dos santos de Santo Antônio e tudo, são imagens tão grandes, e a igreja é tão grande, que eles esculpiram, os dois irmãos que fizeram as esculturas, eles esculpiram as imagens olhando para baixo, para olhar para a população que estivesse ali na igreja, porque se ficasse olhando para frente, ia olhar por nada, né? Porque as pessoas estavam abaixo, bem abaixo das imagens. Então vocês vão ver esse Cristo virado para baixo e por aí vai, tá? Além disso, lá no altar, a gente tem o símbolo
basílica menor. O que é o símbolo? Esse guarda-solzinho, né, que a gente chama de umbrellone, ele é o símbolo da basílica. Lá na Basílica de São Pedro, esse umbrellone, ele fica todo aberto, porque é a Basílica de São Pedro, lá do Vaticano. As outras basílicas, elas têm ele assim só entreaberto, porque elas são basílicas menores. Nós no Brasil temos várias basílicas, mas aqui em Santos nós só temos a Basílica de Santo Antônio do Embaré. E vocês vejam que logo na entrada, na ligação das duas curvas góticas da porta, está o brasão do Papa atual, do Papa Francisco. Cada vez que muda o Papa, muda o emblema, tá? E quando a gente entra na igreja, nessa suntuosidade que ela é, essa beleza toda, que tem fotografada por gente de tudo quanto é jeito, dos mais bonitos métodos e luzes. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando você entra na nave e olha para o lado esquerdo, que tem porta lateral, são 4 portinhas laterais. Na primeira portinha lateral tem um nicho com o Santo Antônio do século XVIII, que era o Santo Antônio que o Visconde colocou na primeira capelinha. Isso muita pouca gente sabe, que esse Santo Antônio pequenininho que está ali é o Santo Antônio que era o Santo Antônio da capelinha, viu? Agora é uma beleza, né? As duas igrejas são lindas. Eu vou me despedir de vocês, espero que vocês curtam, que vocês tenham gostado da minha história hoje. E até o próximo, tá bom? Beijinho pra todo mundo. Tchau!